graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Hoje, dia 5 de abril de 2020, estamos começando mais um culto online para a glória de Deus, nesse período de quarentena, de coronavírus, e também nos preparando para receber a palavra do Senhor que será liberada nesta noite para abençoar os ouvintes, aqueles que estão já conectados conosco e aqueles que vão estar ainda durante esse período do culto e também depois as pessoas que vão ouvir essa mensagem gravada. Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor,
assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Glórias ao teu nome santo. Agradecido seja o teu nome, Senhor. Daqui a pouco e farei tremer os céus e toda a terra e todo o mar e a terra seca. Farei tremer nações e enfim virá o desejado das nações, e eu encherei, ó sim, este lugar, com minha glória encherei este lugar, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos. Sim, este lugar, com minha glória encherei este lugar, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor. Minha é a prata e meu ouro, assim diz o Senhor, e a glória desta casa em muito excederá a glória da primeira, e neste lugar darei a minha paz, e eu encherei, ó sim, este lugar, com minha glória encherei este lugar, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos. Sim, este lugar, com minha glória encherei este lugar, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor Jesus. Aleluia. Grande é o teu nome, Senhor. Agradecido seja, Pai. Glórias a Deus. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Muito obrigado por estar aí online conosco, conectado. Você que está chegando agora, os que estão já há mais tempo. Obrigado por participar conosco, de nos ajudar, porque eu creio que tudo redunda para a glória do Senhor e nós somos edificados à medida em que Deus vai falando conosco nesse tempo todo. E a nossa forma, né, de colaboração está fazendo culto online devido a esse período de quarentena e tudo aquilo que tem sido falado e anunciado. E aí nós vamos, no nosso tempo, recebendo a palavra de Deus, falando, é um tempo que a gente tem, até pelas circunstâncias, né, nós somos trabalhados e forçados, né, no bom sentido, entre aspas, aí, aproveitar esse tempo da melhor forma possível. E a oração e a meditação na palavra de Deus se tornam alimentos fundamentais. Aliás, eu creio que, enfim, muitas pessoas já estão descobrindo como que faz falta
o alimento espiritual nesses momentos, né? Quem tem, que mantém, está tendo um tipo de vida. Aquele que não tem, está também tendo um outro tipo, está sentindo isso. E o tema que Deus nos colocou para esse domingo é o desafio da fé, o coronavírus. Nós estávamos acostumados até então com provas e crises pessoais, ou no máximo por famílias, às vezes numa congregação, numa cidade, não é? Às vezes numa nação, ou parte de uma nação. Então isso era comum, a gente via falar de um problema para lá, um problema para cá, e ninguém estava parando para refletir nessas coisas. Só que agora nós estamos vivendo um tempo em que essa pandemia do coronavírus, né, que traz aí a Covid-19, é um contexto muito maior. Ele envolve as nações do mundo. E isso, pressuposto, já agora abre um leque, abre uma oportunidade para nós estarmos fazendo uma reflexão. Por que tem pessoas vivendo em pânico, e alguns até cristãos, o que se diz cristão? Por que outros conseguem manter a calma nesse período? E eu creio que para esse desafio, para você fazer essa sua reflexão e anotação, como da outra vez eu usei a sigla FOCA para falar de fé, oração, coragem e atitude, hoje nós vamos usar a sigla CONDE. CONDE para nós colocarmos 4 fundamentos, 4 princípios de fé que vão nos ajudar agora, nesse momento, a estar refletindo e trabalhando essa situação na nossa vida. CONDE, C. Primeiro, confia no Senhor. Estive dando uma olhada, eu sempre tive curiosidade disso e resolvi, preparando essa palavra, saiu na revista super interessante de 18 de abril de 2011, tendo como fonte a Population Reference Bureau, lá da ONU. Eles fizeram uma estatística para se ter uma ideia quantas pessoas já viveram no planeta Terra. Desde o começo, desde lá tiveram que considerar, né, para fins de início, Adão e Eva, o casal, até os dias, então, onde se calculou isso em 2011. Eles chegaram a um cálculo de 106 bilhões e 941 milhões de pessoas. Pessoas que passaram pela Terra e já ganharam o destino da sua alma. Aqueles que creram no Senhor, na sua palavra, e aqueles que não creram. Atualmente nós somos 7 bilhões 530 milhões de pessoas no mundo. O coronavírus ele já atingiu 164 nações do mundo até os dados em que eu consegui pesquisar, como é uma coisa que está correndo rápido, né? Esses dados naturalmente já podem estar desatualizados. São 206 nações, na ONU reconhecidas são 193. Então as coisas estão a passos largos. A Covid-19 já infectou, até os dados aonde eu consultei, 1.196.553 pessoas no mundo. Claro que esses dados agora já devem estar ultrapassados. Mais de 64 mil pessoas morreram infectadas pelo coronavírus no mundo. Mas mais de 246 mil foram curadas no mundo da Covid-19. Esses dados a imprensa joga de uma maneira e de uma forma, e especialmente no Brasil, onde a imprensa ela é tendenciosa. Aliás, uma pesquisa publicada no Datafolha há um tempo atrás, no comecinho do ano, mostrou que no último lugar, aquilo que menos a população brasileira confia é no Supremo Tribunal e na imprensa. Infelizmente, a imprensa ela deveria ter como pilares a verdade e a imparcialidade. A imparcialidade acima de tudo, porque é a imparcialidade que faz com que a notícia seja, com que aquilo que ela transmita seja de uma maneira realista. E, infelizmente, por tendências ideológicas e partidárias, a imprensa, na maioria, não vou dizer todos, claro, a gente tem que selecionar muito para poder ouvir notícia. Porque estou dizendo isso porque essa semana estive numa farmácia em Bauru para comprar um remédio. E a moça atendente, né, quando eu cheguei,
no caixa, ela perguntou assim para mim, o senhor está em pânico? Eu falei para ela, não. Eu falei, porque tem cliente aqui, em função daquilo que eles estão ouvindo, né? A televisão especialmente, televisão, jornal, eu me aproximo para ajudá-los a encontrar o remédio, perguntar o que é que ele quer. Não, desesperado, não, se aproxima. Vai pagar, joga o cartão de crédito, pega aí, passa aí. Uma moça disse que viu uma notícia num canal de televisão, chegou lá e começou a chorar. Então a gente vê que o trabalho da imprensa, pelo menos uma boa parte dela, ele joga as coisas de uma maneira a criar pânico. Talvez não intencionalmente, mas as pessoas estão fragilizadas. Isso a gente vê hoje. Você quer ver, não vai fazer isso, mas se você der um espirro perto de um grupo de pessoas estranhas, não duvide que as pessoas, dependendo da situação que acontecer isso, possam te agredir. Isso é um pânico. E o que é o problema do pânico? O pânico, ele gera ansiedade. E a ansiedade, ainda que exista alguns cientistas e médicos que contestem um pouco, mas a maioria está convencida por estudos que ela baixa a imunidade das pessoas. O seu sistema imunológico perde a capacidade de defesa, de autodefesa. E o que acontece? As pessoas ficam mais vulneráveis a doenças. E numa época de pandemia, isso é fatal. Correto? O câncer, então, hoje a gente pode dizer que ele é pior que o câncer. Porque quando a pessoa ela é notificada que tem câncer, ela luta, ela batalha, se esforça, ela faz de tudo, ela luta para viver. Hoje, o pânico, ele está fazendo com que as pessoas entrem em desespero. Mas o que acontece que as pessoas não estão confiando no Senhor? A grande maioria das pessoas perdeu a noção ou não alcançou a noção, o sentido de que Deus é nosso Pai. E sendo Pai, Ele cuida de nós. Qual que é a referência, a figura, na maioria, aqueles que desfrutaram de ser criados com o seu Pai? A figura do pai, ela representa, a gente poderia dizer, PPS. Proteção, provisão e segurança. A figura do pai. Só que hoje, existem muitos nomes colocados para se fazer oração. Diferentemente, Jesus, quando os discípulos pediram para ele ensinar a oração, a orar, como que ele fez? Pai nosso que estais no céu. Em João 17 ele fala Pai. Ele nos ensinou, inclusive, o apóstolo Paulo, quando ele fala isso, ele diz que pelo Espírito Santo nós clamamos, uma vez que nós nascemos de novo, ao crer em Jesus Cristo, dizemos Abba, Pai. Abba, uma palavra aramaica que significa papai, paizinho. Então, quando nós estamos numa sociedade, num tempo onde existe um monte de nome para fazer oração, um monte de nomes, se distanciou exatamente do único que não poderia, o Pai Celestial. E essa perda desse valor, ela está sendo crucial, porque as pessoas perderam o sentido de proteção, de provisão e de segurança. Jesus fala em João 14, não se turbe o vosso coração. Aí ele fala, crede em Deus, crede também em mim. Deus o Pai. A palavra família em grego, ela vem da palavra pai. E quando nós dizemos somos família de Deus, está ligada a pai. Quando nós perdemos o sentido da paternidade de Deus o Pai, nós perdemos tudo. Porque o nosso relacionamento com o Senhor Jesus já não será o mesmo. Jesus será mais um entre tantos. E esses nomes invocados, lá está em João 1,12, está escrito assim, o Evangelho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então se torna filho de Deus quando crê, confessa Jesus Cristo como seu Senhor, filho de Deus passa a ter Deus como Pai. E o Pai enviou para cuidar dos seus filhos o Espírito Santo. Lá em Romanos 8,14 diz, o apóstolo Paulo escreveu, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Pai deixou um remédio para a ansiedade dos seus filhos. Pedro, escrevendo a primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz, lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas, se nós perdemos esse sentido, essa noção, essa consciência viva da paternidade de Deus, nós perdemos a essência de proteção, de segurança e provisão. Jesus, ele ensina, o Senhor Jesus, ele ensinou, ele compara o pai, por isso que eu falei, aquele que foi criado com o pai tem uma noção da criação, da importância do pai. E ele faz uma comparação, ele fala lá em Mateus 7,11, se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Davi escreveu no Salmo 103:13, que coisa linda. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, nós vemos a importância de nós descobrirmos e desfrutarmos, de sabermos que temos um Pai celestial, um Pai celeste, um Pai que cuida, um Pai que protege, um Pai que ampara. E nós vemos a ênfase no humanismo, colocando o homem como centro. Hoje tem mãe, hoje tem não sei quem, e nós perdemos aquilo que é fundamental. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, quem amou o mundo foi o Pai. O Pai amou de tal maneira o mundo, não apenas a questão física do mundo, mas as pessoas, o ser humano. Aquela parábola linda, a parábola do filho pródigo, na verdade devia chamar a parábola do pai amoroso. O filho, a primeira coisa que ele pensa, o que é? É voltar para o seu pai. E ele vem como está, porque ele estava num estado terrível, passando fome, mendigando, estava em mendicagem. Ele vem fedido, ele vem sujo, mas o pai o recebe com amor. E a Bíblia diz que ele, quebrando as convenções da época, porque uma pessoa de idade não poderia correr, ele corre em direção ao filho, mostra o amor maravilhoso desse Deus Pai, todo maravilhoso e poderoso, correndo ao encontro dos seus filhos. Mas quando nós perdemos esse sentido de pai, a gente se torna órfão, e aí a gente começa a pedir e invocar um monte de coisas, um monte de nomes, e hoje a humanidade está sentindo o que é se sentir sem a proteção do pai, pânico e desespero. Entendam que nós precisamos resgatar, através de Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, senão por mim. É através de Jesus Cristo que nós podemos ir ao Pai e ter esse sentido de proteção. Então a gente não vai ter medo de coronavírus e de Covid-19, 20, 30, 50, 100. Nós vamos saber que temos um Pai. E quando nós temos essa certeza, nós então aprendemos a confiar no Senhor. O salmista no Salmo 125:1, ele coloca, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor, só filho confia no Pai. Se confia no Pai, vai ser como uma montanha sólida, não estremece. Acontece de tudo, está lá o monte. Isaías escreveu no capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, a palavra pode ser traduzida como confiam, renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então não vão estar desesperados. No Salmo 37, versículo 3, Davi escreve, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado, será protegido. É o sentido de pai. A palavra confiar, baltak em hebraico, significa sentir-se seguro, sem preocupação. Isso é confiar, é você estar seguro, sentir-se tranquilo. Como eu poderia ilustrar isso? Conta-se que numa viagem de avião, muitas turbulências estavam acontecendo e o avião então se movimentava muito. E as pessoas estavam todas em pânico. E aquele pânico geral. E numa poltrona observaram, toda a população, a tripulação estava, eles observavam o menininho brincando, jogando no celular, tranquilo. E o avião lá e as pessoas toda apavorada, aquela agitação. E o menininho estava ali, jogando no celular, sossegando. Uma senhora que estava próxima dele perguntou, garoto,
você não tem medo do avião cair? E o menininho continua ali. Não, senhora, não tenho medo nenhum. A criança incomodou. E aquela agitação, ela disse, mas por que você não tem medo? O menininho olhou para ela e disse, meu pai é o piloto. A confiança do pai dele. Filho de Deus, confia no seu pai. Meu querido, Deus, o Pai, o teu Pai, você crê em Jesus? Você realmente confessou Jesus Cristo como o seu Senhor? Você crê que o Pai vai abandonar você? Que você vai passar fome? Que o Covid vai destruir toda a sua família? Eu sei que tudo depende da sua vontade. Como eu disse para a mulher, eu disse para a moça na farmácia, se Deus quiser que eu pegue, eu vou pegar, não tem jeito. Mas se Ele não quiser que eu pegue, eu não vou pegar de jeito nenhum. Eu confio no Senhor, eu confio no meu Deus, eu confio no meu Pai. É maravilhoso você poder orar e dizer, Pai, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, guiado pelo teu Espírito Santo, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses aqui são filhos de Deus. Estou aqui na tua presença, confiante, sabendo, Senhor, eu saio e vou trabalhar, eu tomo os cuidados, eu lavo as mãos corretamente, né? Faço bonitinho, uso tudo que tem que usar, mas a minha confiança está em Ti, meu Pai. Esse é o primeiro fundamento, é confiar no Senhor, e isso está relacionado à paternidade, como esse garoto que confiava no seu pai, que era piloto do avião. Então, quem é que está controlando as nações e controlando tudo o que está acontecendo? É o meu pai. É o meu pai que está. Então, turbulência está no mundo, na nossa cidade, no país, nos países, mas é o meu pai que tem o controle. Segundo princípio, eu falei conde, né? C de confiar, o justo viverá pela fé. Essa revelação poderosa, o profeta Abacuque, eles falam que Moisés recebeu de Deus aí mais de 600 mandamentos. Davi transformou em 10 e Abacuque transformou num só, que se tornou o pilar do Novo Testamento, do ensino do Novo Testamento. Portanto, aqueles que menosprezam o Antigo Testamento precisam de revelação, porque a grande revelação do Novo Testamento, tanto que o apóstolo Paulo cita Abacuque 2,4, essa parte, ele cita em Romanos 1,17, cita em Gálatas 3,11, e o autor de Hebreus 10,38 também cita, ele diz, mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. O justo vai viver. Quem é o justo? Quem foi justificado pela fé em Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, não tem outro caminho. Jesus é o único. Ele disse, eu sou o artigo no singular. Eu sou o caminho, só tem esse caminho. Eu sou a verdade, então não tem mais verdade. O resto tudo é mentira. Eu sou a vida, fora dele não há vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai está aí. Mas é através de seu Filho Jesus Cristo que eu vou poder ter acesso ao Pai. E ter esse sentido de proteção. E é pela fé. O justo é aquele que em Jesus Cristo agora é filho de Deus, é uma filha de Deus. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é a convicção. A convicção quer dizer opinião firme. Vocês não costumam dizer para as pessoas, olha, aquele sujeito é um sujeito de opinião, então. Fé, ele tem opinião de fatos que não se pode ver. Fé, eu digo que é você ver aquilo que ninguém mais consegue ver. Fé é esperar alguma coisa que você não pode ver, sem saber quando você vai receber, mas sem deixar que a incredulidade mate a sua fé, que a sua fé se torna morta. Se você não tiver fé no Senhor Jesus Cristo, esses dias atuais serão um tormento para você. Pois o pânico, ele não escolhe idade, não escolhe cor, não escolhe religião, nem sexo e nem raça. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, tem que viver pela fé em Deus. Lembra-se, no discipulado nós ensinamos os 6 princípios, está lá em Hebreus 6, do 1 ao 2. O primeiro é o arrependimento de obras mortas. O segundo é a fé em Deus. E ele é para ser praticado. Ele é para ser colocado em prática.
Então, o justo viverá pela fé. O terceiro fundamento: não tenha medo. Não tenha medo. Simples assim, não tenha medo. O texto bastante consagrado e que todos aqueles que leem a Bíblia conhecem, e a gente vê muito em muitos, né, vê na internet, vê em eventos, é Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A palavra não temas em hebraico aí, yaurei, significa não amedrontar, não causar espanto, não ter medo. E a gente já ouviu muito aquelas frases dizendo assim que não temas aparece 365 vezes na Bíblia, né? 365 versículos. Na verdade não é bem assim. Se a gente for procurar, acredito que mais ou menos, vocês vão encontrar sim essa palavra não temas. A Corrigida Fiel mais ou menos umas 84 vezes mais ou menos. Na atualizada, a revista atualizada, umas 92. Na King James, antiga, 89. Na moderna King James, 119, depende de muito como o tradutor coloca. É que essa palavra, yaurei aí, em hebraico, ela aparece 305 vezes no original. Aí depois existem, quando se soma com outras palavras equivalentes de toda a Bíblia, que tem esse sentido de cuidado e de proteção, é que se chegou a 365 vezes. Então não quer dizer necessariamente 365 versículos. Por exemplo, eles contam esse, não se turbe o vosso coração, não amedronteis. Então todas essas palavras juntas é que dão 365 vezes. Mas isso para mim é indiferente, porque basta ter uma vez na palavra de Deus é o suficiente. Se Deus colocou ali, é o suficiente, não é? Medo é uma ansiedade irracional diante de um perigo. Exista ele ou não, porque às vezes você tem medo de uma coisa que não existe. Nós estamos vendo muito profeta do caos e do desespero. E tudo trabalhando para que o cidadão de bem, aquela pessoa, ela acabe gerando esse medo, esse pânico. E nós, então, temos que olhar para a palavra de Deus. Mais do que nunca, nós precisamos refletir neste livro sagrado. Este é o livro. Aqui está o segredo. A única verdade absoluta é a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, a revelação do Espírito Santo na sua palavra, na palavra do Senhor, é a verdade absoluta. O que a gente pode ver? Primeiramente em Isaías 41:10. Texto bastante conhecido. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E o Senhor Jesus disse o que lá em João 14:27? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando Jesus falou não se turbe, a palavra tarasso em grego, ela significa agitar, sacudir, quer dizer tirar a sua paz de mente, aquilo que deixa a pessoa angustiada e cai em depressão. Perturbar sua tranquilidade, tornar-se ansioso e angustiado. Inquietar o espírito de alguém com medo e temor. Então quando ele falou não se turbe, quer dizer, não inquiete o seu espírito com temor, não tire a paz da sua mente. E atemorizar, não seja medroso, não esteja em pânico. Ele deixa-nos a paz, mas essa paz só é possível quando nós temos esse sentido de paternidade. Se nós espiritualmente somos órfãos, então nós estamos procurando formas e nomes. Então nós fazemos muitas coisas e podemos estar vivendo tempos difíceis. Podemos estar vivendo tempos ruins. Mas a gente nunca pode se esquecer que nós temos um Pai que é Deus. E através de Jesus Cristo, seu Filho, nós recebemos da sua paz. Então, eu creio que a gente pode colocar a nossa vida, a nossa confiança nas promessas de Deus. Confia no Senhor. O justo viverá pela fé.
e não tenha medo. E por último, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. A gente começa olhando um texto lá em Gênesis 18:14, que ele diz assim, Deus falando para Abraão, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Ora, Sara era uma mulher, no tempo de juventude, quando ela se casou, ela já era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. Ela tinha 75 anos quando recebeu a primeira promessa, eles esperaram 15. Ela foi ser mãe aos 90. E Abraão, com 85, foi ser pai aos 100. E Deus disse para eles, é de vocês que vai sair o filho. E você vai ser pai de muitas nações. Quer dizer, uma situação que estava fora do controle de Sara, de Abraão, e da medicina da época, aliás, da medicina de hoje até não teria condição disso. Mas Deus diz, acaso há coisa que seja demasiadamente difícil? Será que se eu pedir certas coisas para o Senhor, ele vai falar assim, olha, isso aí é difícil? Ele vai falar, Abraão, eu tenho o controle de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 4, versículos 17, 18 e 20, ele fala assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, uma situação difícil que ele viveu. E essa situação difícil, ele preferiu crer contra a esperança. Quer dizer, ele não tinha mais esperança, mas ele creu. Ele creu. Então a sua fé, por isso que ele é chamado do pai da fé, a sua fé extrapolou a própria esperança, a expectativa da realidade. Então hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos e se espera que esses próximos dias, do dia 6 ao dia 20, sejam outros tempos difíceis. Mas o que se não pode perder de vista é que Deus está no controle. E naturalmente que Deus está requerendo de nós uma posição de filhos. A sua igreja orando, o seu povo orando. Nós estamos nas casas, irmãos, mas nós não estamos atados, nós não estamos com a boca vedada, a gente não está com a boca colada. Nós podemos estar orando e clamando e temos que procurar fazer isso. Nós podemos estar meditando na sua palavra e comendo da sua palavra, em vez de ficar recebendo tanta mensagem ruim da mídia. Nós temos que estar na palavra do Senhor, nos alimentando daquilo que verdadeiramente nos dá vida. E diz que Deus que chama à existência as coisas que não existem. Não existe ainda a cura e a vacina, mas Deus chama a existência porque Ele tem controle. Ele controlou todas as coisas. Em Isaías 43:13 o Senhor diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Nem tinha dia porque Ele não tinha criado nada. Não havia céu e terra, não tinha nada. Ele já existia. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? O antigo império egípcio, do Egito não existe mais, tem um país lá, paísinho pequeno e pobre que ficou. A Assíria, o Império Grego, o Império Persa, da Média, a Babilônia, o Império Romano, também não existe mais, nem a União Soviética existe mais. A gripe espanhola, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, ela infectou 500 milhões de pessoas no mundo, durante aquele período negro da Primeira Guerra Mundial. 1/4 da população da época. Estima-se que morreram de 18 a 100 milhões de pessoas. Foi a primeira pandemia causada pelo influenza vírus, o H1N1, que eles chamam de SARS-CoV-2. Mas não foi o fim do mundo. Mas parece que o mundo não aprendeu nada com isso. Continuou fazendo e seguindo e fazer as coisas que desagradam ao Senhor. E nesse tempo, o homem planta, ele colhe. Se nós vermos nas nações, no Brasil não tiveram 2 escolas de samba, uma no Rio e em São Paulo, que fizeram no desfile de carnaval o diabo vencendo Jesus Cristo? Gente, nós não estamos brincando com o ser humano, nós estamos mexendo com o Senhor. Zombaria. Em muitos lugares fizeram isso. Olha os problemas que começaram a acontecer com esse país, as desgraças. Mas mais do que isso, Deus nos disciplina porque nos ama.
E Ele nos dá oportunidade. E é importante que nós estejamos refletindo na sua palavra. Confia no Senhor. O justo viverá pela fé. Não tenha medo. E Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo que acontece no mundo. Deus está no controle da história das nações. Ah, mas esse vírus ele foi premeditado. Não importa. Nada escapa do controle de Deus. Nada escapa. O faraó não resistiu? Não resistiu? Quando estava, depois das 10 pragas, o povo não estava indo tranquilo, o faraó não resolveu correr atrás? Depois o faraó não resolveu passar do mar também? Meus irmãos, não importa o ímpio. Deus usa todos. O faraó cria em outros deuses. Era idólatra. Não creu na mensagem de Deus. Não importa os ateus, aqueles que creem em ídolos, aqueles que não conhecem o Senhor. Deus é Senhor de tudo e tudo está no controle. Deus está no controle de tudo que acontece na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus está no controle de cada pequeno detalhe da tua vida. Então o pânico, o medo, o pavor, nós não somos relaxados. Nós procuramos fazer todas as coisas como tem sido orientado. E às vezes a gente vê comparações com o povo hoje que está em casa, com os primeiros cristãos. Vamos pôr uma vírgula, que eu não gosto de quando as pessoas ensinam as coisas, e mesmo como eu estava falando da imprensa, eu tenho que falar também de alguns pregadores. Mas a gente não pode ser desonestos. Os primeiros cristãos, eles enfrentaram situações de perseguição contra a sua fé. Não é o que nós estamos passando nesse momento. Então era diferente. Era bem diferente a situação, porque eles tinham que, como é, por exemplo, hoje ser cristão na Coreia do Norte, ser cristão na China, em Cuba, países com essa falta de liberdade, onde aceitar Jesus Cristo como Senhor significa morrer, fazer opção pela morte. É diferente. Nós hoje estamos tratando de uma questão de saúde. Então existe um cuidado com as pessoas. Então, claro, o bom senso faz com que a gente possa estar cumprindo esse período. E é um período também de teste, porque eu tenho certeza que nesse tempo as pessoas vão sair mudadas, ou para melhor ou para pior. Deus, quando nos colocou a palavra profética em dezembro, 31 de dezembro, Ele nos disse isso, que haveria provas em que iriam fazer uma definição com as pessoas. Quem era bom ia se tornar melhor, e quem era ruim ia ficar pior, porque o coração vai endurecer e a fé vai enfraquecer. Então, nós sabemos que esse tempo, nós estamos ficando tempos, né, sem se congregar, sem estar com os irmãos, mas usamos a disponibilidade da internet. E claro que aqueles que têm sede e desejos de estar recebendo a mensagem do Senhor estão se esforçando para isso. Se não pode ao vivo, depois pega essa mensagem e escuta ela. Ela não só fica no Facebook, né, mas depois eu coloco no YouTube também. E assim tem feito vários pastores, a gente conversando, nós estivemos orando no sábado, né? Alguns pastores do Conselho de Pastores e Acudos, nós viemos orar pela cidade, orar pelo hospital, fazer a nossa parte da oração. E nós estávamos comentando isso. Recursos, eu mesmo nunca tinha utilizado esse sistema, essa ferramenta. E vi a possibilidade de alcançar outras pessoas, de abençoar outras pessoas. Então, a importância é que nós aproveitemos esse tempo. E tenho aproveitado porque resgatei coisas que estavam paradas pela correria. A gente tem se concentrado nas coisas de Deus. Então é importante, eu creio que Deus tem falado conosco, especialmente nesse tempo, é para que a gente aproveite esse tempo para melhorar, para primeiro dar valor a Hebreus 10, 25. Primeira coisa é valorizar a nossa congregação, o nosso culto congregacional. Então eu tenho certeza que aqueles que estão hoje longe dele, é bom que a gente possa dizer, como o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor somos nós, mas ele queria dizer de estar desfrutando da presença de Deus junto, em comunhão com os irmãos. Salmo 133, né? Quão bom e suave é viverem unidos os irmãos. É uma questão bíblica, né? De estarmos reunidos, a igreja está reunida. Mas já que esse momento não nos é permitido isso, não é possível isso,
nós então desfrutamos dessas mensagens e podemos estar nos alimentando, orando a Deus, né? Eu oro a Deus para que você esteja aproveitando esse tempo, orando mais, meditando mais na palavra de Deus. Aqueles que têm o discipulado possam estar revendo e refazendo as lições de discipulado, posso estar utilizando para as coisas positivas, as coisas espirituais, agregando para que a sua fé ela não enfraqueça. Assim como quando a gente começa só a comer coisas que não alimentam, as pessoas ficam fracas, anêmicas, não é? E aí acabam muitas vezes correndo risco de vida. Espiritualmente é a mesma coisa, que o alimento seja realmente a palavra do Senhor, porque não há nada melhor do que ela. Vamos então orar, agradecendo desde já a todos. Vamos orar ao Senhor, ao nosso Pai. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Teu Espírito Santo. Primeiramente, eu sempre vou orar pelas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. As famílias que abriram, seja o seu tablet, o seu celular, o seu computador, esteja vindo pela televisão, recebendo a mensagem. Não uma mensagem do homem, mas da Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando esta casa, esta família. Que possa estar renovando na mente e no coração de cada um deles o sentido realmente da paternidade Tua. Tu és nosso Pai. Que nós possamos dizer com muita alegria, com fé e confiança: Abba, Pai, Papai. Nós temos um Pai amoroso, um Pai maravilhoso que nos guarda e nos protege. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja também fazendo com que toda a sua igreja, em cada parte do mundo, em cada nação, ela possa despertar com intrepidez para falar do Senhor Jesus Cristo, tirando toda a apatia. Oro também para que o Senhor esteja movendo cada pastor e cada membro, cada ovelha Tua, a despertar para a vida de oração e uma meditação na Tua palavra, tirando todo o pânico, todo o medo, todo o pavor que esteja dominando, Senhor, seja por medo de infecção do coronavírus, seja por medo do desemprego, medo de não receber o salário, seja o mal que for. Oro pelos médicos, enfermeiros, por todos os funcionários do sistema de saúde. Oro pelos policiais militares, bombeiros, policiais civis, em especial pelos militares de agudos, mas em toda parte do mundo. Oro pelos funcionários das empresas que continuam trabalhando, pela sua proteção, mas acima de tudo, que em todos eles o Senhor esteja trabalhando, Senhor, no sentido de paternidade, levando ao arrependimento dos seus pecados e à conversão em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que possam realmente, através de Jesus Cristo, ter essa experiência maravilhosa de que nós temos um Pai. Paizinho querido, eu oro também pelos funcionários que estão parados e não sabem se vão conseguir receber o seu salário, especialmente porque aqueles que recebem no quinto dia útil, a semana agora, segunda-feira. Pai, eu oro pelas pessoas que estão já infectadas com coronavírus e aquelas que estão sendo suspeitas, aguardando, ansiosas e agonizadas, Senhor, em agonia, o resultado desses testes. Que o Senhor esteja dando realmente uma nova oportunidade, o Senhor esteja trazendo a libertação, aqueles que já estão nos hospitais, na UPA, ou que estão em casa, aqueles que estão também aguardando o resultado de outros exames, de outras doenças, que o Senhor esteja operando. Senhor, que aqueles que não conhecem a Tua palavra e não têm a experiência do novo nascimento através de Jesus Cristo, Teu Filho amado, possa, Senhor, nesse período de pandemia, de sofrimento e de crise, abrir o seu coração e a sua mente, Senhor. Eu oro, meu Deus, pelas nações, eu oro pelo Brasil, por cada nação, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, especialmente por essas 164 nações, isso já não passou desse número infectados e com esses problemas, que o Senhor tenha misericórdia, especialmente das pessoas mais pobres, aquelas que não têm condição nenhuma, Senhor, aquelas que estão aí desamparadas, que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, que o Senhor esteja dando realmente a chance dessas vidas, Senhor, ó Deus, conhecer o Teu amor através de Jesus Cristo, Senhor. Eu oro também para que o Teu Espírito Santo renove a prática da misericórdia e da generosidade no meio do povo cristão, Senhor. Que ensina-nos a pensar no próximo, ó Deus, tirando todo o egoísmo, toda aquela situação de a gente pensar apenas na nossa família, mas que a gente possa pensar nas outras pessoas, especialmente das pessoas mais pobres. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor, porque o Senhor sabe que as pessoas pobres não têm recursos, não têm esperança. Muitos nem a Ti conhecem e nós somos os responsáveis por levar a Tua mensagem, Pai.
Que teu Espírito Santo convença os homens do pecado nas nações, do pecado, da justiça e do juízo, e os guie ao arrependimento, e aceitem o reino de Deus, aceita o teu governo sobre as suas vidas. Que o teu Espírito Santo continue fazendo a purificação da amada igreja, Senhor, o corpo de Cristo. Pois os dias das bodas, tão esperado, eis o noivo, sair ao seu encontro, está chegando. Eu oro, Senhor, para que teu Espírito Santo aumente a nossa alegria no meio da tribulação desses dias e dos dias que estão por vir. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a não perder a alegria diante dessas tribulações, mas aprender realmente a confiar em ti, Senhor. Pai, acima de tudo, como ensinou o Senhor Jesus, o teu Filho amado, que se cumpra a sua vontade no céu, tanto quanto na terra. Cumpra a tua vontade, porque o Senhor especificou algo, e essa sua vontade nós pedimos que o Senhor cumpra, Senhor, no Brasil e nas nações, na cidade de Agudos, nas autoridades, no teu povo, naqueles que não te conhecem. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nos oriente e nos ensine como ser útil nesses dias de crise, de pandemia, e não só ficar em pânico, desesperados de um lado para outro, mas ensina-nos a ser instrumentos do seu poder nesse tempo, Senhor. Que façamos a diferença e possamos dizer ao mundo: calma, gente, existe um Pai amoroso, assim como o da parábola, que corre ao nosso encontro e espera que os seus filhos venham. Não importa que estão vindo com as vestes sujas e rasgadas, estão com fome, estão subnutridos. O Senhor tem vestes novas, o Senhor vai colocar o anel no nosso dedo, vai colocar sandália, e já tem um banquete esperando pelos seus filhos, Senhor. Haverá júbilo, alegria e festa com os teus anjos, Senhor, por cada pecador que se arrepender nesse período, por cada filho que retornar. Ó meu Pai, entrego-te esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E vamos encerrar dando a nossa bênção, a bênção bíblica, né, apostólica, e a bênção sacerdotal. E colocando também, vamos tentar fazer um compromisso, dias 21 horas, de segunda a sexta, a gente fazer uma oração. A gente entrar online, ler um versículo da Bíblia e fazer a oração. É aquilo que Deus tocar no coração, né? E a gente fica com o culto no sábado, às 21 horas, né? Às 20 horas e 30 minutos no sábado, e no domingo às 19 horas o culto. Vamos manter, porque esse período tem sido colocado do dia 6 ao dia 20, né? Muitas nações inclusive já estão mudando, esticando a quarentena, justamente porque eles colocam como o pior período. A gente vai também manter-se afastado e vamos então estar, para não ficar tanto tempo longe, porque isso faz falta, pelo menos uma oração nós vamos estar fazendo. Então vamos lá, quero que você diga aí: eu receba essa bênção, porque é bênção da palavra do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, eu recebo. E o amor de Deus, eu recebo. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde, eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, eu recebo. E tenha misericórdia de ti, eu recebo. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, eu recebo. E te dê a paz, eu recebo em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus te abençoe, que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Uma boa noite, durma bem, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém.